não constitui crime. O que não constitui crime, Pavinato? Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor prática de crime ou a violação de direitos humanos. Portanto, o próprio Código Penal exclui a hipótese de ser crime aquilo que Eduardo Bolsonaro faz no exterior. Portanto, 3 ministros do STF. Essa medida cautelar, que é absurda. Bom, mas vamos lá. Alexandre de Moraes poderia ser relator da investigação contra Eduardo Bolsonaro? Não. Porque se a Polícia Federal ou a PGR cogitam de eventual coação no curso do processo, a autoridade coagida é ele. Então ele seria a vítima. Sendo ele a vítima, ele não pode ser juiz. Mais uma vez. 2. As medidas cautelares que ele adota contra Bolsonaro são necessárias ou cabíveis de acordo com a lei? Não. 3. Existe razão para que se fale, no caso do trabalho que Eduardo Bolsonaro vem promovendo nos Estados Unidos? Existe justo motivo para que se fale nos 3 crimes que são investigados, quais sejam: coação no curso do processo, atentado à soberania nacional e obstrução de justiça? Não. E agora eu lhes digo por quê. A coação no curso do processo é um crime que está previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 344. O artigo 344, ele descreve o crime de coação no curso do processo da seguinte maneira: a coação no curso do processo é quando você age de forma violenta ou que represente uma grave ameaça para favorecer um interesse próprio ou de terceiro ou de outra pessoa contra a autoridade, a parte ou qualquer pessoa que tenha importância no processo judicial. Só no judicial? Não. No judicial, no policial, no administrativo e também no arbitral. Então, qualquer pessoa que, através de violência ou grave ameaça, queira favorecer a si ou a outra pessoa, violando, coagindo o juiz, o promotor, a testemunha, a parte, o advogado, seja lá quem for, comete crime de coação no curso do processo. A pena, e isso é importante, é reclusão de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Então, para o Alexandre de Moraes, para a PF, para a PGR, o Eduardo Bolsonaro, ele está agindo e promovendo graves ameaças ao Alexandre de Moraes para favorecer Jair Bolsonaro. Ora, se o crime é ameaçar o Alexandre de Moraes não pode ser juiz do caso. Se é ameaçar 8 de 11 ministros, 8 de 11 ministros não podem julgar o caso. Mas o que fazer? Não se sabe. Mas eles não podem. Só se sabe que eles não podem. Então isso é totalmente ilegal. Mesmo que o Eduardo Bolsonaro estivesse coagindo, essa decisão e tudo isso seria ilegal. Porque o juiz coagido não pode ser o juiz
conduz junto com a autoridade policial e o membro do Ministério Público da União, que é um funcionário do STF, Paulo Gonet, não pode conduzir a investigação, não pode relatar uma investigação e não pode ser o juiz do crime de coação no curso do processo quando ele é a autoridade coagida. Não existe. Depois, o crime de atentado à soberania. Olha que ridículo. Atentado à soberania. O atentado à soberania são crimes previstos nos artigos 359 do Código Penal, que foram introduzidos no Código Penal em 2019, e são crimes que dizem respeito a atos de guerra ou a entrega de inteligência de documentos secretos a outros países. Então não tem como o Brasil ter a sua soberania atentada por uma campanha que um filho faz em favor de um pai, que um deputado faz em favor da lei, quando o judiciário está flagrantemente destruindo a lei. Tanto é que o artigo 359-K do Código Penal Brasileiro, no parágrafo 4, diz, aspas, não constitui crime. O que não constitui crime, Pavinato? Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor prática de crime ou a violação de direitos humanos. Portanto, o próprio Código Penal exclui a hipótese de ser crime aquilo que Eduardo Bolsonaro faz no exterior. Portanto, não poderia sequer haver uma investigação. Porque a lei diz. E por fim, ele fala de obstrução da justiça. Que crime é esse? É um crime previsto num parágrafo da lei que trata do crime e do processo do crime de organização criminosa. É a Lei 12.850 de 2013. Essa lei define o que é associação criminosa. A organização criminosa, aliás. A organização criminosa, para essa lei 12.850 de 2013, é a associação de 4 pessoas ou mais, e é uma associação estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, para cometer crimes, infrações penais, com penas superiores a 4 anos. Veja, não existe atentado à soberania, então não existe esse crime, porque o próprio Código Penal diz que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é crime, porque ele está comunicando, publicando e entregando coisas a outro país para expor os crimes de Alexandre de Moraes e para expor as violações de direitos humanos no Brasil. Então, o único crime que existiria para essa investigação seria o crime de coação no curso do processo, cuja pena máxima é de 4 anos. E a Lei 12.850 diz que para haver obstrução de justiça em investigação de organização criminosa, só pode existir organização criminosa se a prática do crime dessa organização criminosa tiver uma pena superior a 4 anos. E a coação no curso do processo tem a máxima em 4 anos. Portanto, para ser organização criminosa tem que ter 4 anos e 6 meses, no mínimo. 5 anos, no mínimo. Quando o crime ou infração for apenado em até 4 anos, não pode ser. Não pode caracterizar a organização criminosa. Ah, mas a lei fala aqui ou de caráter transnacional. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo tem caráter transnacional porque ele está fazendo nos Estados Unidos. Portanto, na cabeça doentia de Moraes, ele está no fato de querer embaraçar
investigação dessa organização criminosa, porque ela tem atuado junto ao presidente dos Estados Unidos, ou seja, tem caráter transnacional. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.